Neste vídeo, nós vamos analisar a aplicação do teorema do rotacional à lei circuital de Ampère e obter uma forma diferencial para essa lei. Temos que a lei de Ampère iguala a circulação do campo magnético, ou seja, a integral de linha do campo magnético ao longo desse circuito com a corrente envolta por este circuito. Porém, o teorema do rotacional relaciona a integral de linha com uma integral de superfície. Aplicando ao campo magnético, nós teremos que a integral de linha do campo magnético ao longo de um circuito C será igual à integral de superfície sobre a superfície aberta delimitada por C do fluxo do rotacional de H. Por outro lado, se nós temos uma densidade de corrente, que eu chamarei de J, eu posso escrever a corrente envolta por esta superfície como sendo uma integral de superfície de J ao longo dessa mesma superfície S. Ou seja, utilizando o teorema do rotacional deste lado da nossa igualdade e a definição da corrente em termos de uma densidade de corrente deste lado da igualdade, ficaremos com integral de superfície do fluxo do rotacional de H ao longo dessa superfície será igual à integral de superfície de J escalar N ds. Aqui nós temos a mesma superfície em ambos os lados da igualdade, em ambas as integrais. Podemos então igualar o integrando, obtendo que o rotacional de H é igual à densidade de corrente. Esta é a lei de Ampère na forma diferencial. Em palavras, nós temos que o rotacional do campo magnético em um dado ponto, e é importante termos isto em mente, estamos aqui lidando com uma lei local, fornece a densidade de corrente elétrica naquele ponto. Vamos analisar alguns aspectos referentes à lei de Ampère na forma diferencial, rotacional do campo magnético igual à densidade de corrente. Vamos considerar um fio infinito conduzindo corrente. Nosso sistema representando trata-se de um fio reto infinito que está conduzindo uma dada corrente que eu chamarei de I e definindo um sistema de versores cilíndricos. O fio está ao longo da direção Z. Radialmente, medindo a distância até o fio, nós temos o versor ρ e perpendicular a ambos, nós temos o versor tangencial φ. Nós vimos que o campo magnético referente a este sistema é dado por I sobre 2π ρ, ou seja, ele é inversamente proporcional à distância até o fio e é puramente tangencial. Ou seja, o nosso campo magnético é dado por uma única componente Hφ na direção φ. Vamos aplicar o rotacional neste campo magnético e precisamos da expressão em coordenadas cilíndricas que você pode conferir no apêndice do livro ou na contracapa. E aqui nós manteremos apenas os termos referentes a derivadas de Hφ. Então teremos menos dHφ dz na direção ρ mais 1 sobre ρ de dρ de ρ vezes Hφ. Aqui nós vemos que, como Hφ não depende de Z, este termo se anula e ficamos então com 1 sobre ρ de dρ, que multiplica ρ multiplicando Hφ. Note que este ρ multiplicando se cancelará com esse ρ no denominador
teremos aqui um termo puramente constante, a derivada da constante é zero. Porém, nós temos uma corrente e, dessa forma, podemos definir uma densidade de corrente para o nosso sistema, originando esse campo magnético. Teríamos uma aparente contradição. Vamos, prosseguindo, analisar um cilindro infinito conduzindo corrente. Nosso sistema, agora representando graficamente, é um cilindro, não mais um filamento. Esse cilindro terá um dado raio R, temos uma corrente I distribuída homogeneamente ao longo de toda a sua secção transversal, e da mesma forma vamos aqui adotar os versores cilíndricos Z, Rho e Φ. O campo em todo o espaço referente a este cilindro será dado por I sobre 2πr², Rho na direção tangencial, se estamos no interior do cilindro, ou seja, para Rho menor ou igual ao raio do cilindro, e será dado por I sobre 2πrho, também na direção tangencial, se estamos fora do cilindro. Note que dentro do cilindro o campo é diretamente proporcional à distância até seu centro, e fora do cilindro ele é inversamente proporcional à distância até seu centro, e não podemos distinguir fora desse sistema entre um cilindro de raio R conduzindo uma corrente I e um filamento de raio desprezível conduzindo esta corrente. De qualquer forma, o campo será sempre puramente tangencial. Terá apenas a componente φ, que depende apenas de Rho. Essa componente não vai depender de φ nem de Z. Assim, o seu rotacional será dado simplesmente por 1 sobre Rho. Agora eu usarei a derivada total e não a parcial de Rho Hφ na direção Z. Se tomarmos o campo no interior do cilindro, o seu rotacional será dado por 1 sobre Rho de Rho multiplicando Hφ, ou seja, Rho multiplicando I sobre 2πr², Rho na direção Z, que ao final, fazendo o produto de Rho com Rho, teremos Rho², a derivada de Rho² é 2Rho, I sobre 2πr² é constante, o resultado final será I sobre πr² ao longo de Z. Porém, nós temos esta corrente no nosso sistema e distribuída homogeneamente ao longo de um cilindro com secção transversal de área πr². Logo, como esperávamos, esta é a densidade de corrente, corrente sobre área. Fora do sistema, ou seja, para Rho maior ou igual a R, o rotacional do campo será dado por 1 sobre Rho de Rho multiplicando agora I sobre 2πrho na direção Z. Temos que este Rho multiplicando se cancela com este Rho no denominador. Ficamos com o termo constante aqui, a derivada da constante é zero. Só que fora do nosso cilindro nós não temos corrente. Então, o resultado é consistente. Como conclusões gerais, temos que a lei de Ampère, na forma diferencial, é calculada em um único ponto. Então, ela vai fornecer a densidade de corrente naquele ponto. Ela atua como um detector de corrente. Da mesma forma que a lei de Gauss para o campo elétrico, na forma diferencial, era um detector de fonte, um detector de carga. Temos aqui uma relação análoga entre as leis de Gauss e de Ampère,
nas formas integral e diferencial.